8 minutinhos de atraso. Que são, meninas? Ao vivo, nada. Quem sabe faz ao vivo. Ele bateu no vidro, gente. Boa noite, gente. Tudo bem com cada um de vocês? Em primeiro lugar, vou pedir desculpas pelo horário, pelo nosso atraso. Houve um contratempo com uma componente da nossa equipe, mas graças a Deus ela já foi atendida imediatamente. E ao vivo é isso, né? Tem esses contratempos, mas em nome de Jesus a gente está aqui para conversar com vocês, para inspirar cada um de vocês e que a gente tenha muita sabedoria nesse momento dessa transmissão. E também nós vamos transmitir esse programa somente pelo Instagram. Ele vai ser gravado para postar posteriormente no YouTube, tendo em vista que, como a conta é nova, né, o canal é novo, ele só pode ser transmitido numa forma de 24 horas. Eu não entendo muito bem disso, tá, gente? Mas é o que me passaram. E isso aconteceu, esses contratempos acontecem. E a gente tem que estar preparada para tudo isso, porque o ao vivo é muito difícil. Eu não tenho experiência nenhuma, eu peço perdão para todos vocês, eu estou aqui sendo resiliente nesse processo e eu sei que vai dar certo. Então, sejam todos bem-vindos ao Pode Se Inspirar com Elisete e suas convidadas. Eu me chamo Elisete Castro novamente, sou do ramo da construção civil, sou engenheira civil, sou a host desse programa, desse podcast. Muito chique. Nunca tive um podcast na minha vida, né? Chique como ela, gente. E hoje eu estou aqui acompanhada dessas minhas amigas maravilhosas, das minhas convidadas, que se não fossem por elas hoje, realmente esse programa não teria acontecido, porque a força que elas me deram nesse momento foi essencial. Obrigada, meninas. E o que eu tenho a falar para vocês sobre o nosso tema? O nosso tema ele é muito pertinente, gente, ao que aconteceu hoje. Nós somos aqui hoje 6 mulheres e um propósito e um destino. Nós somos incansáveis, sim. O nosso tema é resiliência. Não é fácil sobreviver nesse mundo de hoje, um mundo que já foi muito machista e hoje não mais. Gente, eu também vou pedir desculpa para vocês sobre a minha rouquidão, tá? Outro problema, isso aqui é resquícios de Parintins do nosso festival. Vou fazer um adendo. Eu posso fazer um adendo, gente? Eu vou fazer um adendo ao meu boi caprichoso, ao meu touro negro, que foi campeão nesse festival folclórico. Isso, bicampeão, gente, foi sensacional, o espetáculo foi maravilhoso. Eu parabenizo ao presidente, à primeira-dama e aos dirigentes do Boi Caprichoso, que fizeram uma apresentação espetacular, muito planejamento, organização, uma cultura perfeita. Eu estive lá, presente, e foi sensacional. Sensacional também, eu parabenizo ao Boi Garantido, que com toda a diversidade que vem passando nesses últimos anos, entrou na arena com muita humildade e fez seu espetáculo. E também desejo que a nova gestão ela se organize e faça um excelente festival no ano de 2024. Também eu não posso deixar de parabenizar as pessoas que incentivam o nosso folclore, que é o prefeito Bigacia, de Parintins, e o nosso governador do estado, Wilson Lima. Parabéns pelo festival, foi excelente. Agora, vamos voltar para o nosso podcast, Pode Se Inspirar, com Elisete Castro, as convidadas. Eu vou apresentar de uma por uma para vocês. E eu espero, gente, que vocês tenham uma agregação de valor em cima desse programa. Que essas meninas que estão aqui, elas me inspiram. A gente tem a mesma história de cada um de vocês, da maioria dos brasileiros, que não é uma história fácil. É uma vida difícil, é um corre difícil, mas a gente está aqui para contar um pouquinho, resumidamente, da nossa história. Bom, aqui do meu lado está a Anne Louise, linda, inteligente, empresária, dona do Sou Concurseiro. Vou passar. A história de vida dela é fantástica, ela vai contar um pouquinho para vocês. Gente, a gente não pode se alongar muito. Aqui do lado, eu vou deixar por último ela, tá bom? Pode ser? A história é longa. Então, eu apresento aqui Liana,
minha amiga, assessora, publicitária, empresária, inteligentíssima, que está todo o tempo comigo, me dando força em tudo que eu vou decidir nas minhas questões. Te amo, todas vocês. A minha amiga Janaína Jamile, a grande dona de Manaus. Oi, Manaus, linda, inteligente, empoderada. E que não podia faltar no meu podcast. Também tenho que agradecer, assim, com muita honra, Rosiane, a tua história é espetacular, a tua história de sobrevivência. E eu amo, assim, a tua história. Seja muito bem-vinda, minha amiga juíza, entendeu? Do nosso estado, maravilhosa, inteligente, poderosa, musa. E eu não podia deixar, com ela tinha que ser por final, sabe por quê, gente? Ela tem que ser... Hoje é aniversário dela! E ela está aqui comigo! Hoje é aniversário da Patrícia, dessa minha grande amiga. Feliz aniversário, amiga. Que Deus te abençoe. Hoje e sempre. Que Deus te ilumine, que você continue sendo essa grande guerreira. E eu estou muito lisonjeada que você hoje, no seu aniversário, está aqui conosco. Muito obrigada. Isso é uma demonstração de amor, entendeu? Pelo meu convite, por mim e pela nossa amizade. Muito obrigada. Patrícia, delegada, musa, fitness, empoderada, gente. Então, essas são as minhas convidadas. Eu estou aqui com elas, com mulheres que vão contar um pouco da resiliência, do que foi ser resiliente nessa vida. O processo ele foi longo, ele não foi fácil. Hoje a gente está aqui, entendeu? Empoderadas, com uma vida mais estabilizada, assim, graças a Deus, porque nada para Deus é impossível e a gente tem que sempre ter fé. A fé, a gente encontra ela no escuro, né? A fé, ela está na escuridão, mas a gente, tendo fé, a gente chega lá. A gente não sabe o que é a fé. É o que eu sempre penso. E eu estou aqui junto delas para elas falarem um pouquinho da vida, de como que elas conseguiram vivenciar todo esse momento. Agora é com vocês, a gente vai contextualizar a importância, sim, da resiliência na vida pessoal e profissional. Como foi recomeçar, como foi começar, como foi chegar ao êxito. Eu só posso dizer uma coisinha para vocês, eu acho que a gente só tem 1 hora, né? E eu estou falando muito, eu tenho que ser cortada, e é com vocês agora, meninas. Quem que vai começar? Quem quer começar? Fiquem à vontade, vocês são todas bem-vindas. O público aqui está escutando vocês. Vamos, vai. Essa história de superação. Fala, amiga, vai. Eita, amiga, se eu for contar, eu vou levar umas 3 horas. Então, para a mulher dizer vamos dizer assim, onde é que você quer que eu foque? Eu acho que tu tem que focar naquele corre que a gente estava conversando, que nem tudo que brilha é ouro, né? Na verdade, não é nem isso, que a nossa vida não é um mar de rosas, não é uma fantasia, que a gente precisava ter 3 empregos, entendeu? Para sobreviver, estava aqui. O transporte coletivo fez parte da nossa vida assim por muitos e muitos anos. A gente trocava uma refeição por outra. São essas coisas aí que a gente precisa conversar. Aí é com você. Então tá, vamos lá. Eu acho que a maioria de nós aqui, né? Nós não viemos de famílias abastadas, nós viemos de origem humilde. E a minha não é diferente da de vocês. Acho que da maioria das pessoas do nosso Brasil, essa é a nossa realidade. Porque a regra, infelizmente, é nós não termos subsídios suficientes para sobreviver nesse país, infelizmente, mas nós somos resilientes e a gente luta, a gente acredita que pode melhorar, e eu sempre acredito que a gente pode sim, embora sejamos produto do meio, mas a gente consegue se desvencilhar desse meio a partir do momento em que a gente acredita que é possível, sim. Porque tudo está dentro da gente, eu sempre digo isso, que a vitória é uma decisão. Quando você decide que vai vencer, ninguém vai te... Ninguém, absolutamente ninguém. Porque existe uma força divina dentro de nós. Nós temos a centelha divina, nós somos sombra e luz. E depende de nós potencializar a nossa luz. E a partir do momento que a gente acessa o nosso sagrado, que essa luz que nós temos dentro da gente, ninguém vai segurar, porque é o desejo de Deus dentro do nosso coração. Amém. E é isso que eu entendi hoje, depois que a gente faz de forma intuitiva. E meu pai vivia numa situação de rua, agora eu vou entrar no mérito da minha história. Vivia em situação de rua, realmente era uma pessoa que vendia coisas na feira, não tinha onde morar, perdeu os pais aos 9 anos, né? A mãe teve que fugir de casa porque vivia uma situação de violência. E o meu pai viveu como mendigo, hoje não se fala mais mendigo, mas em situação de rua.
mas para contextualizar para aqueles que vão ouvir, entender o que é uma situação de rua, uma pessoa que vive nas ruas. E ele venceu, falo dele sempre porque ele venceu pelo estudo, ele foi servir o Exército com 18 anos, passou esse tempo todo nas ruas de Fortaleza, trabalhando em casa de prostituição, trabalhando na feira, vivendo em tudo, para conseguir vencer. E, sendo filha dele, eu aprendi que eu tinha que lutar por aquilo que eu queria. Então, eu passei a ter o meu pai como fonte de inspiração, porque é um cara que venceu pelo estudo, venceu pelo trabalho. Então, eu disse, se ele pode, então nós todos podemos. E assim, eu e meu irmão estudamos, ele nos criou com toda essa base, sabendo de onde ele veio. Então, ele foi minha fonte de inspiração. A minha mãe também é uma guerreira, um comerciante, luta até hoje. Mas, em relação aos estudos, é ele, é o meu pai. É tanto que eu falo dele com muito orgulho. Até hoje, é um cara extraordinário. Então, quando eu decidi fazer a faculdade de Direito, eu queria muito medicina, fui fazer faculdade de Direito, passei no concurso muito jovem, tinha 23 anos, larguei para dar aula, porque eu entendi que o meu caminho naquele momento era o magistério. Fui para o magistério, passei na UAB, fui embora, fui ser militar, passei 3 anos como militar, e depois vim para Manaus, pela primeira vez como tenente da Força Aérea, depois como tenente. Mas antes disso, quero voltar, que durante a faculdade fui operadora de telemarketing, para poder ajudar a pagar minha faculdade, porque meu pai não admitia que eu fizesse faculdade particular, e eu fiz faculdade particular porque eu não aguentava mais estudar, para a medicina, e quando eu passei para Direito, eu falei, agora é aqui que eu vou ficar. E fiquei, ajudei a pagar minha faculdade, fui animadora de festa para ganhar R$10 a hora da animação, e fui vendedora de porta em porta, até conseguir um estágio durante a faculdade e seguir o caminho jurídico. E aí, depois disso, fiz a faculdade, passei no concurso da Força Aérea, fui ser tenente, fui embora para Minas Gerais, fiz o curso de formação num universo de homens masculinos, eu estava lá, e foi muito gratificante. Foi assim, uma das maiores experiências da minha vida, foi ser militar. Carregar um fuzil nas costas, passar por um treinamento de ser um ser assexuado, como eles diziam, né? Então, viver naquela privação de sono e de fome foi algo que eu disse assim, no dia que eu me formei, que eu me formei oficial da Força Aérea, eu disse, eu aguentei isso, eu vou aguentar qualquer coisa na vida. E assim, mal sabia eu que vinha uma grande... Eu estou tentando aqui ser o mais rápida possível. É uma história longa. É uma história longa. Nós somos várias. Justamente por isso, estou aqui contabilizando. Fazer os pontuais, né, amiga? E aí, depois disso, vim para Manaus a primeira vez, comecei a rodar no interior, não interior, Tabatinga, Parintins, cheguei aí, mas muito Brasília e tal, e decidi que queria estudar. E aí comecei a estudar para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a Defensoria Pública no como um todo, porque eu queria muito trabalhar com as pessoas mais necessitadas. Eu entendia que era isso, que a minha missão era aqui, que era dessa forma. Mas... passei no concurso, foi ótimo, passei a primeira fase, e aí achei que estava tudo certo, pedi exoneração do meu cargo, contra todo mundo, dizendo que eu estava doida, mas eu pedi. E passei e voltei para estar casada, porque o concurso anulou da Defensoria, e eu voltei para a iniciativa privada, para trabalhar no escritório de advocacia, para dar aula, para ganhar nem um terço que eu ganhava como oficial, e passei a passar muita necessidade, junto com Aquiles, que quando eu conheci o meu marido num avião, estudando para concurso, conheci ele fazendo prova, e nós fomos morar junto em Boa Vista. Foi onde a gente se conheceu, né? Foi. Que ele disse, venha para cá, eu disse, arranja um emprego para mim que eu vou. E aí eu fui, comecei a trabalhar no escritório, fui dar aula, e foram 3 anos de muito estudo, eu e ele, passando muita dificuldade. Chegou o momento de faltar realmente comida em casa, assim, de escolher o que a gente ia pagar, de faltar energia, a gente dormir no chão, porque não tinha dinheiro para pagar energia. Então, eu falo do meu marido com muito amor, porque ele roeu... Hoje a gente come da carne, entre aspas, porque a gente roeu muito do osso. Então, ele esteve comigo nos primeiros momentos da minha vida, ele segurou a onda em todos os sentidos, eu totalmente sem dinheiro, e ele se sacrificava, trabalhava muito mais para poder segurar aquela onda. E eu dizia para ele, estuda, passa, porque eu não estou conseguindo. E eu já era mais de 2 anos estudando, mais de 30 reprovações, eu só olhava e contava, falei, mais uma. Até que um dia que eu fiz de novo a Defensoria Pública, passei no concurso, e fui para a segunda fase, fiquei por um centésimo.
fiquei com 5,99, era para passar, era com 6. Eu olhei para o chão, ajoelhei o joelho no chão e disse, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque eu não entendi mais nada. Eu não passo mais em nada. Eu só olhei para ele e disse, amor, eu não aguento mais. Ele disse, vai dar certo. Calma que vai dar certo. E aí a gente continuou, ele foi, passou para a lista do Ministério Público, foi ele que nos trouxe para cá, porque eu não tinha passado ainda. Ele que nos trouxe, ele que nos proporcionou morar num apartamento de 49 metros quadrados, no Ibiza, lá no Adrianópolis, que foi para mim, era o maior sonho da minha vida, porque eu saí da periferia de Boa Vista, onde era um ramo de prostituição. E quando eu vim para cá, eu entendi que era possível sim. E assim comecei a estudar para magistratura. Não queria fazer, ele falou, você vai fazer. Eu falei, não vou, ele vai. E aí eu fiz, estudei de novo. Passei para oficial de justiça, ele também passou. Eu falei, agora vamos nessa. E aí estudando, passei na magistratura, passei em 12º lugar na primeira fase, passei depois na primeira, depois na segunda fase, em 8º. E na terceira fase, em 2º, que é a prova oral. E isso foi acontecendo, fiquei em 6º no concurso. E aqui onde estou, tentando resolver da melhor forma possível. Mas, com tudo isso, o que eu entendi? Eu entendi que, quando a gente decide, eu dizia para mim mesma, eu só vou parar quando eu passar, quando eu conseguir. Porque eu sei que existe um desejo de Deus na minha vida e eu sentia isso, era muito mais forte. Por isso, quando as pessoas me perguntam por que você não desistiu, por que... Isso é ser resiliente nos momentos difíceis, sempre. Por isso que é o nosso tema. Eli, eu vou só para fechar a minha fala, porque já estou com, acho que uns 10 minutos. Você entendeu o seu porquê. Você precisa ter uma razão. Sempre. Se você não tiver uma razão, não tem resiliência que vai te segurar. Você precisa... Por que você quer o que quer? Uhum. Tem até um livro chamado Descubra o Seu Porquê, do Simon Sinek, que ele fala muito isso. Descubra o seu porquê. Se você não tiver o seu porquê, você não se move. Não adianta, não tem disciplina. Não adianta, você não vai conseguir. E quando você entende que há algo dentro do teu coração que te move, que existe esse porquê, aí não tem como. O foguete ele vai decolar. Seja o que for na sua vida, relacionamento, filho, trabalho, saúde, ele vai decolar. Amém. Fecho. Uau, amiga. Adorei. Eu só tenho muito a aprender com vocês. Eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Eu adoro fazer amigos, eu adoro conhecer pessoas, saber problemas de pessoas, ajudar pessoas, todo mundo sabe disso. E eu acho que isso é a vida, né? É gratificante. A gente se comove com histórias de pessoas e as pessoas se comovem com a nossa história. Aqui muitas de vocês já se comoveram muito com a minha história também. Um dia eu conto ela, mas hoje eu estou aqui como host, tá, gente? Eu não tenho por que falar. Então, hoje eu só estou aqui só para apresentar minhas amigas. Então, nesse momento... Agradece a tua audiência, que eu estou acompanhando. Oi, obrigada, gente. Eu tô sem meu Instagram, sem meu... Eu estou desligada do mundo, porque eu não sei o que está... Eu fico... Há muitos, amiga. Quem é que está comentando? Manda um beijo para alguém. Gente, beijo. Eu estou sem o meu Instagram ligado. Por favor, não reparem. O José Manuel mandou um beijo. Olha, beijo, Manuel. Raquel Gama. Oi, Raquel, amiga linda, um beijo. Gracinha. Oi, gente. Eu tô aqui... Minha amiga de trabalho. Olha! Gente, eu tô sem meu Instagram. Tipo assim, não tem experiência nenhuma, né? Eu deixei ele desligado, mas a minha super amiga Liana, ela sabe tudo. Ela só tá passando o bisu. Um super beijo pra vocês e a gente vai continuar com a nossa história. Bora, Liana, agora é contigo, vai. Vai chamando que eu vou chamar agora pra ti. Eu peguei o bisu, tá? Faz teu nome, Liana. Faz teu nome. Bom, só agradecer imensamente o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Algumas eu não conhecia ainda pessoalmente, mas foi um prazer nos conhecermos na diversidade ali, num momento bem intenso, mas maravilhoso conhecer vocês, adorei. E eu fiquei muito encantada com a tua história. Você é do Ceará? Sou. Eu também, minha conterrânea. Então, assim, independente do lugar, nós somos mulheres muito fortes, realmente. Eu fui criada numa família 80% feminina. Então, assim, fui criada por mulheres muito fortes. Minha avó, que não está mais aqui conosco, Dona Lourdes, e minha mãe, Denise, que deve estar me vendo aí, porque ela é minha fã. Dá aquela força. Dá aquela força. Então, assim, fui criada por mulheres muito fortes. Nós viemos do Ceará para cá, né? Meus avós analfabetos.
me deram uma criação dentro do possível, né? Mas graças a Deus muito boa. E eu fui ensinada desde muito pequena por ela e pela minha mãe que a gente precisa sobreviver. Então, assim, ser mulher aqui no nosso país, no nosso estado, não é fácil. E eu trabalho há muito tempo, desde os meus 15 anos de idade, porque eu precisava pagar meus estudos também. Meus pais não tinham condição. Minha mãe, eu não tive pai, só meu avô que me criou. E eles não tinham condições de pagar meus estudos. E a minha mãe disse, então, é com você agora, que eu não tenho condição de te ajudar, então você vai assumir essa, com 15 anos de idade. Foi um orgulho muito grande para mim. Resumindo, me formei, estudei nas melhores escolas, pude me proporcionar uma faculdade que eu queria muito fazer, que é marketing, é a minha paixão. Então, trabalho com isso desde então. Mas o meu caminho foi meio, né, amiga? Começou no mundo de beleza, né? Exatamente. Então, eu cheguei nesse estado, amo e representei o estado alguns anos atrás, como Miss Amazonas, vocês sabiam disso? Não parece, mas foi, tá? Eu soube. Eu já soube dessa. Então, representei nosso estado aqui, foi muito bacana. Fui pro Miss Brasil. Gente, o pessoal tá falando que o retorno tá bem baixo. Bora encostar no microfone. Deixa eu falar mais perto. Vamos falar alto, que a galera quer escutar. É porque a gente é fina, a gente não fala alto. Então, comecei nesse meio, fui Miss com muito orgulho, apesar de que, na época, isso era visto com muito preconceito, muito machismo. Enfrentei muita coisa nesse meio. Não é fácil, é muito difícil. A gente é muito julgada por ser mulher, por ter uma aparência legal, por ser inteligente. Então, para a gente se posicionar nesse meio e no mercado depois é muito difícil. Então, como eu vim desse meio, fiz o caminho inverso. Para me posicionar profissionalmente, para ter credibilidade no mercado, foi muito difícil. Escutei várias vezes, estou contratando modelo, não, estou contratando uma profissional. Ou seja, não pode ser as duas coisas, né? Ou então aquele famoso teste do sofá, então é real. Então acontece muito. Então, graças a Deus, eu fui criada por mulheres muito fortes e eu superei tudo isso. Ainda está baixo, gente? A galera está falando que está baixo. Então, ó, técnica, por favor. Então, é isso. A gente tem que viver com muita resiliência. A minha vida... eu não vou entrar em detalhes, gente, porque, que nem a colega aqui, é muito profundo. E vamos deixar para um outro momento, uma outra oportunidade. É uma individual, porque a história é muito longa. Mas é isso. Hoje eu trabalho... Pode marcar outro dia. Vamos. Vamos conversar. E trazer um vinho, tá, ali? Que aí o negócio sai mais fácil. Um vinho, que aí eu acho que a conversa flui melhor. O pessoal vai ter que reservar 3 horas. 3 horas. Fácil, Fácil. Isso aí, tipo assim, 3 horas a gente até fica. A gente depende do público. Não, mas nossos amigos vão. Gente, a gente depende de vocês pra gente continuar com esse pod aqui. Pode se inspirar, fiquem ligados, que Isso tem aí. muita historinha ainda aqui, muita história boa, emocionante. Mas é isso, Vai, eu tenho a agradecer demais a minha família, aos meus amigos, e principalmente minha mãe e minha avó, que me criaram de forma muito forte. E hoje eu sou uma pessoa muito realizada profissionalmente. Eu trabalho na minha área, que é tão difícil, tão prostituída, né, que é a área de publicidade, marketing, enfim, é muito difícil, principalmente aqui no nosso estado, né, que a gente não tem o reconhecimento ainda da área, mas a gente está na luta e eu tenho certeza que vão vir bons anos aí pela frente de um mercado promissor para essa área, e nós estamos aqui por conta disso. Né? O mundo está mudando, a internet está aí, né? Então a gente está vivendo num mundo totalmente virtual aí. Então vejam só o que a gente está fazendo aqui, reunindo mulheres maravilhosas para contar para milhares ou centenas de mulheres que estão aí do outro lado pela internet. Então, eu acho que é um caminho sem volta e eu espero muito que daqui no próximo programa eu possa contar outras histórias bastante promissoras da minha vida profissional, que me realiza bastante. Sou casada com o meu marido maravilhoso, segundo casamento. Pá! Porque a gente não merece ser infeliz. Concordo. Né, amiga? A gente tem que buscar felicidade. A gente tem que buscar felicidade. A gente tem esse direito. Nem pensar. Nunca mais.
E tenho um filho maravilhoso, Joaquim, lindo, meu filho de 2 anos. Sim, 2 anos. Escolhi ter filho mais tarde. Escolhi porque a gente pode fazer isso. Nós, como mulheres empoderadas, sem problema nenhum. Então, pronto. Apesar do olhar torto de muitas, mulheres, inclusive. Mulheres, inclusive, tá? Preconceituosas e julgadoras. Mulherada. A gente tem esse direito de escolher. Vamos nos unir. A gente tem que se unir, né? E a gente faz a nossa vida acontecer a hora que a gente desejar e, claro, com a bênção de Deus. Então, assim, é a gente que decide. Estamos aqui. Claro. A gente que tem que entender. Claro, Não nós. adianta nada você seguir ali, ter filho cedo. Tá, mas e aí? Pra provar o quê? Né? E Aí como fica é uma mãe frustrada que não faz pro filho Exato. como queria se dedicar. E passa aí tá isso. profissionalmente. E passa isso pro e passa isso filho. pro filho. Exatamente. É que é uma criança que vai empurrando a vida com a Eu barriga. levantei essa pauta porque eu tenho certeza que tem muitas amigas que estão aqui Eu tô online tentando aqui ficar com um olho passam, na... Olha Um meu olho no marido, Instagram. Olha teu marido aqui, amiga. Obrigada, Tá amor. Então, tem muitas mulheres que passam Ai, por tem muitos isso. amigos, estou Da muito gente feliz. conciliar a vida profissional com filhos. Não é fácil, gente. Não é fácil. Você viu a minha amiga, eu estou impressionada com a história dela. Não é fácil, a gente que tem uma vida profissional, que quis continuar e também cuidar da família, mesmo sem filhos, mas tem a tua mãe, tuas irmãs. Exatamente, Não é muita fácil. gente. Então, são escolhas muito A função da mulher difíceis. de ser o esteio É da muito família, né? difícil. Exatamente. Independente da situação, a gente que guia a casa. Exato, nós somos o A pescoço. gente é muito mais difícil. É, Né? Porque a gente cuida da casa, cuida dos filhos, trabalha fora, exato. né? Ainda tem que estar bonito. Ainda No tem que caldo. Vamos lá pra gente não perder. Vamos lá. Mas Liana, é se isso, despede gente, da já vou tua matéria. despedir da minha matéria. A minha assessora Hoje de eu tô- marketing, por favor. Hoje eu estou como convidada e Isso, assessora. e assessorando Mas aqui. tá valendo. Muito obrigada, gente. Ai, amiga, eu que agradeço, entendeu, o convite. Agora eu vou passar a bola. Vocês que vão decidir. A Patrícia vai ficar por último, tá? Porque como ela é aniversariante da noite, ela não vai falar agora. Você vai ficar quietinha no seu lugar. Vamos lá, Anne? Vamos. Vamos, Anne, Tudo vamos. bom, gente? Boa noite. Um prazer estar aqui ao lado dessas mulheres maravilhosas e que enchem a raça feminina de orgulho, né? Se a gente está aqui e se a gente conquistou tudo que conquistou, com toda certeza, foi porque a base é exatamente a resiliência. Nós nos transformamos em quem nós somos, nós decidimos ser quem a gente é. E a minha primeira chave virou por causa de uma mulher. A minha mãe, que é minha base, meu amor. Mãe, não sei se você tá aí, acho que não, que ela não é muito boa de achar ninguém. Eu peguei algum momento e eu Depois a gente passa amo pra ela. muito. E eu cresci com a minha mãe, ela que me criou, e ela falava assim: minha filha, eu não tenho condição, mas uma coisa eu sei te falar, estuda. Estuda, porque é a única coisa que você vai ter na sua vida que ninguém vai te tirar e que vai transformar a sua vida. Eu cresci com essa semente plantada no meu ouvido 24 horas por dia. Chegou a época do vestibular. Minha filha, na época que eu fiz vestibular, gente, em 2010, não tinha essa facilidade, financiamento e tal. Então eu tinha 2 opções. Ou eu passava na federal, ou eu passava na estadual. Não, 3. Ou eu ia trabalhar no distrito. Ou passava. Ela falou Manaus disso, né? Eu passava ainda e deu passava. distrito. Hã? A câmera não tá pegando, não. A câmera. Tá vendo como ela tá posicionada? Gente, tá no ao vivo, vou só posicionar. A câmera tá posicionada só em 3 pessoas, eu não sei se... É porque tá direcionado a ela. Ok. E, Continuando. e aí, ela trabalhava por conta própria, trabalhava em casa com comida, então eu ajudei minha mãe na cozinha desde muito Delícia a comida cedo. dela. Eu tinha 12 anos quando a minha mãe abriu a pizzaria, então a gente fazia de tudo. Só que antes de virar pizzaria, a gente vendia café da manhã, almoço, lanche, pizza. Então, era x-salada, era fazer entrega, era fazer comida. Aí tu terminava uma refeição, servia uma refeição, tu já tava fazendo outra. Dormir pra quê, né, gente? Os fracos. Eu suporto jacaré. Quando chegou a parte de ser só pizza, eu já era feliz, porque pelo menos era um trabalho que eu conseguia automatizar, né? Já focou ali. E aí gente, eu juro, olha, eu assim, eu tenho muito orgulho de ter ajudado minha mãe, de ter participado da construção da nossa casa, porque era tudo muito contado, tudo muito regrado, graças a Deus nunca faltou nada, mas era na medida ali, né? E eu sempre trabalhei com o seguinte pensamento: eu vou
tirar minha mãe dessa vida, eu vou dar condições para ela e eu vou decidir com o que eu vou trabalhar. Eu não vou trabalhar onde eu vou conseguir uma vaga. Eu decidi que eu ia construir meu futuro. E a virada de chave foi, nessa loucura toda, estuda para vestibular, passei na Federal do Amazonas. Meu Deus, eu não sabia o que me esperava, mas eu sabia que a partir dali eu estava traçando um novo caminho para minha vida. E é verdade. Hoje eu não atuo diretamente na minha área, sou formada em Relações Públicas pela Federal, sou formada em Publicidade pela Federal Tecnológica, mas atuo hoje como empresária. E como eu virei empresária? Deus também foi muito generoso comigo e usou, trouxe pra minha vida. Ela teve uma visão de futuro positiva. Quando a gente casou, a gente foi morar num apartamento de 45 metros quadrados. Eu sou enorme, gente, meu marido também. A gente se batia lá dentro. E a gente pegou todas as nossas economias e juntou uma moedinha. E a gente tinha um financiamento de 36 anos na Caixa para pagar o nosso apartamento. Nossa Senhora. Prova Então, de amor, assim, esses financiamentos. provavelmente a gente ia ficar velhinho, né? E eu tava lá ainda pagando o apartamento. E aí eu conheci ele assim, você tem ideia, mas conheci ele estudando para concurso. O professor me cantou, gente. Mas eu gostei. E vendo toda aquela garra do trabalho dele e vendo as dificuldades que a gente tinha na nossa área, né? Ensinar as pessoas e ajudar as pessoas a estudar para concurso, a gente resolveu usar a dor a nosso favor. A gente falou, se aqui na cidade não tem um serviço de qualidade, como a gente enxerga que é positivo, com métodos que ajudou ele a passar, meu marido é delegado, concursado, então que a gente possa fazer isso. E aí foi aí que surgiu a nossa empresa e foi aí que surgiu uma empresária. Foi aí que surgiu a Anne mais resiliente, a Anne mais forte, a Anne que todos os dias se aperfeiçoa e que entende que a base de tudo é você ser resiliente, é você ter força, é você enfrentar os desafios, é você olhar para o problema e pensar na solução. É não achar que... Se você ficar focando no problema, gente, isso vai te puxar para baixo. Como é difícil empreender, né? Muito, difícil muito. empreender. E mais ainda nessa fase que a gente passou, onde o mundo sofreu a pandemia. Você, depender de você, na época a gente tinha 30 funcionários. Eu ter que decidir se eu tocava a empresa ou se eu desligava 30 pessoas. São Vidas, decisões, né? são Pessoas, vidas. E eu, com muita fé, a gente orou muito e decidimos que a gente ia continuar. Eu agradeço muito a Deus. Hoje a gente emprega 40 funcionários, um time que cresce cada vez mais os nossos prestadores de serviços, professores no Brasil inteiro e com gás para expandir cada vez mais. E eu tenho certeza que se a gente está onde está, é porque a base disso tudo é o tema da nossa conversa hoje, é resiliência, gente, porque não é fácil. A vida todos os dias te dá escolhas, você tem que decidir qual caminho você vai seguir e você tem que acreditar no caminho que você escolheu. Porque todos os dias, todas as escolhas têm ônus e bônus, mas quando você sabe onde você quer chegar, como a nossa amiga Rose falou, nada te para, porque você vai decidido, você caminha em direção a um propósito. E conforme isso vai acontecendo, o bem vai conspirando a favor, as coisas vão se realizando. E às vezes você não entende nem o porquê de estar passando por toda aquela dificuldade, por todo aquele caos. Mas é Deus te falando, eu estou aqui só te dando uma pedra e aí você decide se você vai usar ela como degrau ou se você vai esbarrar nela e cair. Agora, sabe o que é interessante de todas essas histórias? Desculpa eu interromper, mas geralmente quem está de fora não imagina, né? Não. Sempre acha que é muito fácil, né? Os bastidores não são. Não. Por muito tempo eu era esposa do delegado. Exatamente. Eu era esposa do delegado. Eu ia Por falar muito tempo. isso. Não, quem vê de fora, nossa, como é que consegue? Como é que faz isso? Como é que tem aquilo? Foi fácil, né? Ninguém imagina. Isso é muito legal compartilhar esse momento por conta disso, né? As pessoas que estão aí, às vezes, até amigos próximos não entendem, né? Porque a gente não é obrigado a divulgar tudo o que acontece. Mas é uma experiência de vida maravilhosa de todo mundo aqui. E é isso, as pessoas não olham de fora e não imaginam o que é o corre real. Não dá tempo nem da gente conseguir compartilhar com os amigos. Quando a gente para para sentar, olha assim, meu Deus, aconteceu tudo isso já? Como assim? Mas é na dor que a gente aprende também. Se não tiver dor, você não consegue evoluir. Eu acho que ninguém aprende sem dor, né? Por mais que você diga, a zona de conforto, eu acredito que elas são necessárias. Eu também. Não no sentido de totalmente sofrimento, necessário tá, gente? sofrimento. Torna mais forte. Para você crescer, Tudo para que você eu aprender. passei,
né, no meu percurso, né, como delegado, os locais que eu tive que morar, né, na época, quando eu estava lá, era muito difícil. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas hoje eu vejo que tudo foi fundamental para o meu crescimento. Com certeza. Te fortalece, né? Me fortaleceu sem dúvida. Exatamente. Finaliza, Ana. Sim. E a gente já tem duas convidadas aqui. Não, imagina. E então, gente, em síntese, é isso. É você pegar um estado onde você está, é você acreditar que você pode ter uma vida muito melhor e você em busca. E a melhor ponte para tudo isso é honestidade, é seu estudo, é o seu caráter. É fé em Deus. É fé em Deus, muita fé. Isso dinheiro no mundo nenhum paga e isso te transforma. Independente de como estejam te tratando, porque, como você relatou, eu trabalhei em órgão público como comissionado. Muitas vezes eu era assessora, a bonitinha, porque eu sou formada em comunicação, então atuei como assessora de comunicação. Por que ela está aí, né? É a fotógrafa do chefe. Não estava lá porque era profissional, não estava lá porque Nunca era é pela tua competente. competência. Nunca pela competência. E quem te julga é a outra Você pode mulher, ter o infelizmente. conhecimento que tiver, você pode fazer a entrega que você te fizer. Exatamente. Você sempre é julgado pela sua aparência, seja porque é bonito, seja porque não é. Sempre. Então, a mulher, ela é muito... O tempo inteiro tem alguém olhando assim, julgando. Nunca é assim, tá lá porque é profissional. E o porque é triste é merecedora, porque né? geralmente é outra mulher, né? Eu ia falar. Exatamente. O triste é A esse. Triste é isso, a grande infelizmente. maioria das vezes é isso. Várias vezes. Principalmente quando você momento. é bonita, Pior. é pior. Né? Parece assim, que pelo fato de ser bonita, ela não tem a capacidade também Não pode de ser ser inteligente. competente. E o que- As pessoas acham que é incompatível. Ou você é bonita, Não ou pode você ser é as duas inteligente. coisas. Não pode ser as duas coisas. E mulher, E detalhe, entenda, você mulher não pode faz ser muitas solteira coisas. também, tá? Ah, O preconceito é tá, muito é, maior, né, é, Janaína? Ou é muito complicado, gente. Ninguém entende. E isso não Uma mulher acaba bonita, nunca. inteligente, solteira. É um Essa incômodo, discriminação né? Incomoda não demais. acaba Gente, nunca. mulheres, acordem, né? É lógico. Vamos se unir. Sim. Mas isso é o nosso cérebro reptiliano. A neurociência fala que nós temos... nosso cérebro ele vai lá nas nossas raízes. Antigamente, nós éramos criadas para quê? Para procriar. Só cuidar da família e Isso, procriar. exatamente. Mais nada. Então, Algumas pessoas evoluíram, né, mãe? Não, mas embora a gente evolua, a sociedade toda evolua, nós temos o gatilho, todas nós, todo ser humano. Existe o gatilho lá no subconsciente de onde nós viemos, nós somos primitivos, por mais que tenhamos evoluído. Existe, nós somos ainda, nós temos ainda memória. E por que a gente dorme com luz amarela? Vocês já prestaram atenção nisso? Porque quando a gente vai fazer um projeto, a gente precisa da luz amarela, porque nós simboliza o fogo. É o momento de nós apagarmos, a gente precisa dormir. Essa luz branca, ela impede que a gente durma. E é justamente essa visão de mulher do cérebro reptiliano que as nossas conexões neurais vão lá no passado e vão dizer assim, não, essa mulher, ela não pode estar no mercado de trabalho, essa mulher não pode estar solteira, essa mulher não pode ser bonita e estar aí. Ela tem que estar procriando. É isso mesmo. Entende? Então, não é sem razão isso, não é uma questão só de preconceito. É muito além, é fisiológico, é ciência. E quando a gente entende isso, peraí, a gente para até de julgar a outra mulher. Por que essa mulher está agindo assim comigo? Calma, não é essa mulher, são todas as mulheres, os homens, nós somos assim. Só que a gente tem o poder da escolha, de dizer, peraí, isso é o meu cérebro reptiliano que está falando, essa mulher deve ser valorizada, nós evoluímos e o novo mercado é isso daqui. Então, Vamos é questão de ter decisão. orgulho, né? Orgulho, né? Da onde a gente de onde nós chegamos, né? sempre. Nós caminhamos muito, sem dúvida. Eu tenho certeza que vai melhorar, né? Somos aqui a luta. Nós vamos fazer um Resistência. episódio sobre isso também, entendeu? Vamos marcar aquele Vamos marcar aquele vinho pro episódio. Anny, você termina a sua fala. Bom, e aí, mais uma vez, voltando para o nosso assunto, que é a resiliência, né? Gente, lidar com tudo isso, lidar com esse preconceito, ser mãe. Eu sou mãe de uma criança abençoada. Minha Valentina tem 7 anos. Valente demais. Deus também me abençoou com um marido que ele não tá vendo porque ele também está ao vivo em outra live. É um casal muito pop, né? Olha, Rosiane, minha professora e inspiração. Acho que Sim, é pra você. olha, Rosiane, professora lá da empresa, Patrícia também. Meu orgulho demais dessas mulheres aqui, gente. E a resiliência, gente, ela que segura. Várias vezes a gente precisa ser bambu, vai vir vento, vai tentar desmontar. Mas quando a gente sabe o que a gente quer,
você arruma coragem, força e você segue em frente. Então, acredite, determine seu propósito, olha para onde você quer chegar, diz quem você quer ser e você vai conseguir. Segue o teu caminho. Escuta teu coração, como a nossa amiga Rose disse. Eu tenho muito orgulho da tua história, Anne. Eu sei porque eu conheço com propriedade, quando tudo começou, entendeu? Estudei numa sala desse tamanho aqui, junto com vocês. E hoje nós temos em Manaus uma maior escola, melhor preparatório para concurso do Norte. Eu sou concurseiro e eu sei que esse trabalho 80% é teu. Parabéns. Obrigada. É uma excelente administradora. Ela acreditou, conseguiu, venceu. Você tem que acreditar nos seus sonhos. Eu queria até falar da minha historinha, mas eu não posso. Eu sou apresentadora. Eu tenho que lembrar, como diz o meu amigo Daniel Presença, lembra que tu é apresentadora. Mas eu preciso até fazer um adendo. No início desse ano, a gente estava numa viagem de férias, né, amiga? E a gente no caminho até chegar na festa, a conversa era o desabafo. A gente fazendo comida e trabalhando de madrugada, ia entregar, ia de ônibus e feliz demais, amiga. A minha alegria era um trocadinho no bolso. Eu acho que diante dessas revelações tem que ter um episódio com a Elisete. Temos que saber a sua história. Hoje a gente tem que saber se esse programa vai dar certo. Sim, vamos lá, vamos seguir agora. Vamos lá, maravilhosa! Oi, Manaus! Que é isso, Manaus? Oi, meninas! Oi! Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo essa mesa com mulheres tão lindas, empoderadas, que me inspiram também. E eu precisaria de algumas horas também, tá? Porque a minha história não é pequena, não. Hoje, com 39 anos, né, à frente de um trabalho, lidando diretamente com mulheres. Eu vou começar aqui resumindo aos meus 17 anos, onde eu fui mãe muito cedo, né? Venho de uma maternidade, de um relacionamento frustrado, fui abandonada. Logo em seguida, após a minha maternidade, já vinha com o espírito ali empreendedor na veia, porém sem estudo, sem oportunidade. Perdi meu pai aos 15 anos e ali eu precisei ocupar o lugar dele dentro da minha casa, que minha mãe sempre foi uma mulher muito dependente dele. E eu me senti na obrigação de salvar a família, né? E eu já vim com alguns talentos ali de artesanatos, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito ambiciosa, né? De ter as coisas, já sonhava muito grande. E aí eu fui colocando meu talento em prática. Com 17 anos após meu primeiro filho, eu fui ter uma feira na Eduardo Ribeiro de artesanato, onde colocando em prática todos os meus talentos, em seguida ingressei ali no distrito, no chão de fábrica mesmo. E aí comecei toda a minha história. Em seguida veio a minha segunda maternidade de um outro relacionamento, onde com 6 anos após eu fiquei viúva, né? E o outro baque foi quando, aos 5 anos de idade, o meu filho Lucas, ele sofreu um acidente, onde ele ficou no estado vegetativo. E ali eu posso dizer que eu vivi a minha primeira experiência, assim, com Deus. Com Deus, eu digo. Porque até então era uma coisa muito vaga, eu ia à igreja, mas eu precisava me conectar verdadeiramente, onde eu comecei a entender que eu tinha uma missão muito grande. Né? Quando o Lucas ficou no estado vegetativo, que eu tive que brigar com o mundo e não tinha apoio de ninguém. Então foi muito difícil. E dali partiu toda aquela garra, toda aquela força de enfrentar os maiores escritórios jurídicos da cidade, do Brasil, enquanto eu só tinha a minha força de vontade e o meu Deus, só. Hoje e aí, tem 21 anos. Hoje o Lucas, mês que vem o Lucas completa 22 anos, né? E aí vem todo o lado da necessidade, da sobrevivência da família, onde eu fui empreender no mundo feminino, porém com um quadro de obesidade, eu pesava mais de 100 quilos, eu tinha a limitação da minha história escolar, do meu currículo, zero, não tinha experiência, e fui pela necessidade de empreender, onde antigamente não tinha as redes sociais, e era muito do boca a boca, da sacoleira mesmo, puxando sacola, invadindo aí com apoio de algumas amigas, alguns órgãos públicos, e passava a madrugada vendendo ali nos bastidores, e ali eu fui conquistando
conquistando, fazendo Não é a fácil, minha história, não é. E aí foi quando veio a oportunidade do mundo digital, foi quando, né, a Janaína Jamila, depois de muito tempo, criou a coragem de colocar a cara ali no digital, e aí veio todo o processo de emagrecimento, algumas plásticas, algumas assim, eu tô sendo, né, educada em falar. Ela mereceu, ela trabalhou muito, ela lutou, nada contra, e aí né, veio toda essa nova versão, né, de uma mulher mais empoderada, e de colocar ali a mãe, né, fiquei viúva, depois tive um terceiro relacionamento, onde também finalizei agora, né, me divorciei recentemente, e aí nasceu a história da Zinc Story, onde agora também ficou para trás. Hoje a Janaína Jamila está à frente, né, com o Outlet, com a Maison. E assim, é o que eu busco passar para quem me assiste diariamente. É mostrar que nós mulheres, nós podemos sim. Buscar todos os dias, tanto a nossa melhor versão ali fisicamente, né? O autocuidado é muito importante, o lado do empreendedorismo que a gente precisa, né, ter essa coragem, não é fácil, mas é preciso essa ousadia. Então é o que eu busco associar com a maternidade, com o empreendedorismo e levar isso para várias outras mulheres, e que eu tenho certeza que hoje, através do meu trabalho diário, eu consigo inspirar essas mulheres que hoje eu costumo dizer que estão presas em gaiolas de ouro, né? Porque eu posso dizer que há poucos meses atrás eu tive um quadro, né, de depressão muito forte. Eu fui no fundo do poço, tomava medicamentos muito fortes, psiquiatras, psicólogos, terapias, e eu ali vivendo um mundo fantasioso, um pesadelo, que eu ficava por horas dizendo assim, o que eu estou fazendo? Eu cheguei, né, onde eu sempre sonhei, cheguei a ter a Casa dos Sonhos, as Lojas dos Sonhos, um grupo ali, e cadê a tal felicidade que eu busquei a vida inteira? Onde é que ela está? E a gente se perde no meio disso tudo, né? Então, e para ter essa coragem pera lá, vou quebrar novamente aqui tirar todas as escamas, buscar mais força, essa resiliência para tudo. Porque tem muitas mulheres que se apegam pelo financeiro, não vou me separar porque eu vou ficar aqui pelo financeiro, tá quentinho, tá gostoso. Não posso enfrentar por causa dos meus filhos. Não pela sociedade. Então, é sempre em busca de uma desculpa, né? Estou fazendo um resumão aqui, eu passaria horas falando, mas é isso. É preciso ter essa resiliência em todos os pilares da vida, no conjugal. Total, amiga. Claro que eu passei por um processo, né? Eu fui buscar uma coisa que me ajudou muito, foi o autoconhecimento. Eu sou super a favor, mulherada, assim, busquem, isso é vida, isso ressignifica, isso traz luz. E hoje eu digo assim, embora há poucos meses, assim, tenha ido várias penas, assim, da águia, mas hoje eu digo, gente, obrigada a Deus por ter me dado essa força novo ciclo, de me permitir, porque hoje eu estou na melhor fase da minha vida. E eu confesso que poucos dias atrás eu olhava e dizia, será que eu vou conseguir mais uma vez, Deus, estar à frente de uma casa com 3 filhos, né? No estado vegetativo, uma empresa hoje, graças a Deus, consolidada, grande, onde eu tenho quase 45 mulheres ali, de carteira assinada, fora os terceirizados, prestadores de serviço. Então, assim, conseguindo levar o Amazonas tão longe, que hoje o meu trabalho é muito reconhecido de uma forma nacional. Que bom. Sabe? Outras mulheres de longe me seguem e valorizar isso aqui dentro, sabe? Levar isso. Porque o Amazonas até então, quando eu comecei com o projeto de Outlet, era muito fácil. Para onde é que ela vai levar? É para o Amazonas? Vai! Ninguém... É longe, sabe? Só tem índio lá, aquela coisa assim. E hoje... Sabe, chegar lá fora, na mesa de grandes empresários e ser reconhecida. Ela faz um trabalho lindo lá no Amazonas. Então, assim, é legal demais, assim. E saber que eu saí
anos atrás, só com um sonho muito grande e que precisa. Eu só tinha a opção de dar certo, só, na minha cabeça. Eu vou conseguir, eu sei onde eu quero. E depois de todos esses processos que eu passei, estar aqui hoje, eu consigo enxergar que a Janaína ainda vai mais longe ainda, sabe? Claro que com toda essa força aí, precisando cada vez mais, me mantendo muito firme na minha fé, no meu propósito, nesse conjunto aí que eu digo que é o equilíbrio para a gente conseguir. Avançar, então, mulheres, mantendo sua essência, e eu digo né? uma coisa, se eu conseguir é possível, se permitam, paguem o preço, porque não é fácil. Não gente. é fácil. A gente Não, está esse falando... problema, né? É, Nem né? todo mundo está Né? disposto a pagar o Aí eu preço. volto aqui a uma situação, a obesidade. É possível, né? Não sou bariátrica, também se precisasse faria, mas é um preço que eu pago todos os dias na escolha na hora da minha refeição, na hora de ir para uma academia. Então, assim, tem muita gente que precisa ter essa consciência, essa virada de chave, de que é um processo que dói, mas é possível. E hoje, quando a gente se olha assim, diz assim, caramba, valeu a pena. Vale a pena, valeu a gente. pena, Eu sei sabe? disso. Cada músculozinho que a gente cria. É uma caminhada que é difícil, É né? caminhada difícil, é mas é muito possível. difícil. Então, assim, eu estou fazendo um resumão aqui do que a Janaína já passou ao longo desses anos. E vamos lá, mulherada. Tá doendo? Vai. Tá sem coragem? Vai que tu encontra. Vai, Manaus! Então, é isso. Obrigada e... Eu que te agradeço, amiga, pela tua história. Ela é incrível. Eu sei que é bem complicado, entendeu? Ter um filho num estado vegetativo como tu tens. Um dia eu conto minha história. Já passei por uma situação semelhante e não é fácil. Você é uma guerreira assim. As meninas aqui que têm filhos, elas sabem muito bem essa dor, tá? Então, muito obrigada por participar, por compartilhar com a gente a tua experiência. Agora, vamos lá. Agora nós temos uma Vamos aniversário. lá! Ê! Vamos para aniversariante. Chegou a hora de apagar a velhinha. Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você. Falei que ia cantar ao vivo. Nunca vai esquecer desse aniversário. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Pelo seu aniversário. Feliz aniversário, Pati, amiga linda. Ela ganhou um bolo, gente, da equipe. Olha que lindo. Hoje pode. Olha que ela é chata, ela não deixou eu comer um pedacinho de bolo. É a nossa A nossa musa fitness. Nosso exemplo. A amiga agora está contigo a palavra. Bom. Seja bem-vinda. Tá todo mundo aqui ansioso para te ouvir. Vai com Deus. Bom, falar um pouquinho de mim, né? A minha história passa um pouquinho pelo empreendedorismo, né? Porque desde muito nova, né? Meus pais, eles têm uma loja. Eu sou de Boa Vista, Roraima. Meus pais têm uma loja de construção lá até hoje. Então, assim, minha mãe, quando ela abriu a loja, eu me lembro que eu tinha uns 12 anos, né? Então, desde cedo eu sempre ia para a loja ajudar, né? Ela sempre me cobrava esse tipo de coisa e eu vejo o quanto isso foi importante. Por que foi importante? Porque ali eu vi que eu não nasci para isso. Inclusive, ela está aqui nos bastidores. Inclusive, a mamãe está aqui hoje, né? Veio só por causa do meu aniversário. Então, assim, eu vi que eu não nasci para isso, né? Eu não tenho esse espírito empreendedor, né? Então, eu falei, beleza, não sei mesmo, então vou estudar, né? É a única ferramenta que eu tenho e que meus pais me proporcionaram, né? Graças a Deus, a minha mãe sempre, devido a isso, ela conseguiu investir em mim e eu soube aproveitar, né? Então, comecei a estudar, fiz faculdade de Direito, né? E desde sempre eu sabia que eu queria concurso público, né? Mas qual? A princípio, né? Eu dizia Ministério Público, mas depois já foi mudando para a Defensoria e depois foi foi atirando. A gente vai atirando para tudo que é lado. Hoje, literalmente, ela atira, né? Hoje, literalmente. Ela se encontrou atirando. Hoje, literalmente. Mas graças a Deus nunca precisei. Graças a Deus nunca precisei. E assim, não foi fácil, né?
aqui eu sou delegada de polícia, né? Do mesmo concurso do marido da Anne. E passei no concurso de 2009, mas só fui assumir em 2014. E até aí, né, na minha cabeça eu já não ia mais ser nomeada, né, aqui na polícia, então continuei estudando, porque eu precisava, até então era técnica judiciária, né, salário de técnica, quem é nível médio, não era bom, né, então para eu poder fazer as viagens pelo Brasil, minha mãe tinha que me ajudar, ainda bem, né, que eu sempre tive esse apoio dos meus pais, né, viajei o Brasil todo, né, tá aqui a Rose, nós viajamos, né, amiga, fazendo concurso aí por esse Brasil todo, só não fui para o Sul, mas o resto conheço muita coisa por conta de concurso público, né, e até que uma amiga me chamou, vamos fazer concurso para magistratura. Aí eu, vamos. Eu falei, cara, mas eu não consigo. Não sou inteligente para passar num concurso para juiz. É tão né? distante, Tão né? distante, eu olhava assim, e eu trabalhava no Tribunal de Justiça, trabalhava com assessoria... trabalhava com assessoria jurídica, e eu achava que aquilo ali não era para mim. E até então eu tinha relacionamentos que também me diminuíam e dizia que eu não ia conseguir. Né? Exatamente. E diziam que eu não ia conseguir. E a gente acaba acreditando naquilo, né? A gente acaba acreditando, achando que a gente não é capaz, né? Mas alguma coisa me dizia, vai que vai dar certo. Eu não sei porque era Deus, né? Porque mesmo com muitas pessoas torcendo contra, né? Me dizendo que eu não ia conseguir, lá no fundo alguma coisa dizia assim, não, vai, não desiste, tenta, pelo menos tenta. E aí eu fui tentando. Muitas reprovações. A Rose até contou ali as dela. Eu, sinceramente, eu não sei. Eu nunca contei, mas foi para mais de 60. Muito mais, gente. Se eu for contar desde o início, perdeu assim... a conta. Não, gente, eu tenho... Mas eu tenho curiosidade. Mas eu tenho curiosidade de saber. Eu ainda vou correr atrás disso aí ainda, para saber quantas reprovações eu tive, porque foram muitas, né? E a cada reprovação era um choro. Né? Era um choro, frustração, aquela sensação de que você não vai dar conta, que aquilo ali não é para você, o que tu está fazendo e o que vai ser da tua vida. Né? A única certeza que eu tinha, falei, isso aqui é muito pouco para mim. Eu sei que eu posso conseguir mais. Né? E aí, mesmo, né, sendo contrariada por outras pessoas. Mas aí, o que aconteceu? Né? Continuei, chorava, vinha as reprovações, passava ali uns 2 dias chorando, né? E aí eu, não, peraí, vamos parar aqui, já deu, né? Chega de choro, vamos sentar de novo e vamos continuar. Até que em 2013, né, veio a aprovação para a magistratura, né? Passei para a juíza lá no Maranhão, né, Rose? A Rose foi também com a gente, né? Não, para juiz não. Tu não foi fazer Maranhão? Não, fiz defensoria. Foi defensoria, verdade. Né? Passei aqui também no mesmo concurso da Rose, mas reprovei na discursiva, né? E enfim, deu certo, né? Então, só que engraçado para ver como é que é Deus, né? Eu já tinha desistido aqui do concurso de delegado, achando que não ia mais dar certo. E aí, quando eu passei no Maranhão, né, me nomearam aqui para delegada de polícia. Nossa. Foi. Chupa quem disse que não ia dar. Então, foram 2. Pois é. Foram 2. Ainda ganhou um marido de quebra. Então, aí vim pra cá. Vim pra cá fazer academia de polícia. Né? E aí conheci o meu marido. Foi algemada, gente. Literalmente algemada. Porque conheci meu marido também na academia de polícia. Né? E aí eu falei, então tá, né? Mas sempre achando, né, que não ia ficar aqui. Porque eu estava com a cabeça no Maranhão. Na minha cabeça, eu só ia ser feliz. Né? Graças a Deus que essa nomeação não chegava. Na minha cabeça, eu só ia ser feliz lá. Né? Botei isso na minha cabeça. Né? E na minha cabeça, a polícia não ia servir. Só ia servir se fosse a magistratura. Mesmo já estando aqui, casada. Né? E ainda continuei estudando. Né? Continuei estudando. Vários cursos. Nossa, vários cursos. Deixei de viajar, deixei de fazer um monte de coisa. Né? Porque eu tinha que passar para a magistratura. E ainda piorou, porque aí eu tinha que passar aqui.
Nossa né? Senhora. Queria porque queria passar aqui por causa do marido, né? Porque eu queria ficar perto dele. Sim. Enfim, 2016 teve o segundo concurso aqui, o segundo que eu fiz, né? Da magistratura. E aí, mais uma vez, reprovei na discursiva. Eu falei, nossa, tá difícil esse negócio, Não é pra ser. Não é pra ser. Agora eu quero ser mãe, já tava ficando velha. Né? Mulher tem prazo de validade, gente. Infelizmente, a gente tem prazo de validade, né? Então, isso já foi o reloginho, né? Já foi começando a... O biológico começa a... e aí eu falei, não, agora eu quero ser mãe, agora eu quero ser mãe. E aí já estava com o quê? Uns 35, 36 anos. Eu falei, não, e agora eu quero ir nada do menino vir, né? E aí eu sei que em 2016 foi. Eu engravidei, mas com 9 semanas, né? Eu tive que fazer a curetagem. Juntas, né, Nós engravidamos juntas. Não vingou, né? Eu falei, então tá, vamos continuar tentando. E aí eu sei que em 2018, né, veio o Bruno, né? Engravidei do Bruno, que hoje está com 4 aninhos, né? E aí eu sei que depois de tudo isso, já tinha até esquecido o Maranhão, já estava, né? Já tinha desapegado, já estava aqui tranquila, com filho, com casa, com tudo. E aí, engraçado como é que são as coisas, né? É na hora que Deus decide. E aí o concurso voltou a andar. E aí, quando o menininho estava com 6 meses, me nomearam. Aí eu cheguei pro meu marido e falei, não vou mais, né? Já passou, né? Agora eu tô com filho pequeno, como é que vai ser? Vou ter que... Aqui eu já estava trabalhando na capital, como é que vai ser? Vou ter que voltar pro interior. E eu pensei que ele ia me apoiar, né? Que ele ia dizer, não, tá certo, fica aqui mesmo, tá mais fácil, tá tudo mais cômodo, fica aí. Eu falei, não, você vai. Você lutou tanto. Aí eu olhei para ele e falei, como assim eu vou? Ué, não era isso que tu queria? Tu não vivia dizendo que você ia ser feliz lá? Você tem que ir. Aí eu falei, vocês, a gente vai dar um jeito. Eu falei, então tá bom. Arrumei tudo, menino com tudo e fui. Pegou as malas. Né? Fez uma despedida. Fizemos uma despedida e fomos embora. Nós caímos. Acho que acabou o nosso tempo. Na verdade, faltam alguns minutos, que é até 21 horas, faltam 5 minutos. Não, mas eu acho que acabou aqui o... Mas o Instagram? falta. No Instagram não é só 1 hora? Não. Não, mas ele Ainda pode... não completou ainda. Pode, amigo, deixa mais 20 minutos. 20. E ainda não completou. Pra gente encerrar. Uma hora. Ah, tá. Mas do Instagram acho que já foi. Não, Não, a gente entrou junto. Pode entrar de Pode novo. entrar de novo. Ah, tá. Então Só recuperar o link aqui. E aí? Ele entra lá? continua a espera. Não, tem que esperar, que não tá ao vivo. Calma, que a linha de raciocínio não vai fugir. Não vai fugir. O povo tá reclamando aqui que saiu. Caiu. Os nossos fãs estão demais, né? A Carol. Exigentes. Ei, caiu. Todo mundo aqui. Exigentes. Deixa eu só ele dar um feedback aqui. Tudo acontece no ao vivo. Ao Já? vivo é isso. Ok, vamos continuar mais 30 minutos pelo imprevisto que tivemos, né? Começamos depois. E aí vamos retomar aqui o link. Ativou o mesmo link? Vai ativar aqui. Nosso amigo da técnica aí trabalhando. Meu marido já disse que caiu. No ar, voltou? Todo mundo reclamando. Voltou? Vamos ver, voltou, ao vivo de novo. Voltou ao vivo. Gente, caiu. Tudo ao vivo acontece, né, amiga? Muita hoje, emoção. né? Olha, Pronto. nesse momento que a gente ficou fora... Promovendo aqui, eu acho. Tô Ai, feliz saber Tô que o super povo feliz, que tá gente, acompanhando. nesse momento que a gente ficou fora de ar. Nossa, chegaram algumas mensagens, né? No nosso celular que bombou o WhatsApp. Então vamos lá, amiga, continua a Sinal tua que história. não estamos sós aqui, Exatamente, né? que bom. Ainda bem. Deus é bom o Feliz tempo saber todo. que, Vamos que lá. estão nos acompanhando. Onde foi que eu parei, gente? Contando que você foi foi para pro Sim, Maranhão. arrumei tudo, né? Teve uma despedida. Pois é, arrumei tudo e fui embora. E aí, chegando Voltou, lá, Lolinha. né? Voltamos. E aí, chegando lá, né? Fui viver meu sonho, né? De ser juíza No Maranhão. no Maranhão, No interior. no interior, né? Só que que hora é lá, né, amiga? Eu falava. Então, só que é aquilo, eu me identifiquei muito com o que a Janaína falou ainda agora, que ela disse que lutou tanto, queria tanto aquilo, mas que quando chegou o momento,
Tá, mas e aí? Cadê a tal felicidade? Mas que bom que você pagou para ver. Porque senão ia ficar essa Exatamente. interrogação na sua Exato. cabeça. Eu precisava fechar esse ciclo, né? Então assim, essa coragem que o meu marido me deu para eu ir lá viver isso foi fundamental na minha vida, Com certeza. né? Porque eu não iria mais, sinceramente. Mas você ia viver com será? Eu ia passar o resto da minha vida no CI, ia passar o resto da minha vida reclamando do meu trabalho, entendeu? Então, assim, eu fui lá, vivi, passei os meus 2 anos lá, voltei para a polícia, fechei o ciclo, né? Viu que não era isso. Vi que não era isso. Assim, foi muito bom? Foi. Experiência, Foi né? uma experiência muito boa, né? Mas, enfim, naquele momento, perdeu o sentido para mim. E aí, logo depois, eu engravidei novamente, né? Veio o Lucas, que agora É tá... amigo do Joaquim. É um amigo do Joaquim, que agora está com 2 aninhos, né? E eu vejo assim, depois que eu fui mãe, é como se eu tivesse acontecido uma virada de chave na minha vida. O que era importante para mim passou a não ser mais, né? E eu vejo assim que hoje eu sou muito mais feliz. Realizada. Né? Muito mais realizada, né? Parece que agora, né, minha vida faz mais sentido, né? Depois que eu virei mãe, né? Lógico, gosto do meu trabalho, hoje eu gosto da polícia, né? Hoje eu assim, analisando bem as duas profissões, hoje eu me identifico muito mais com a polícia, né? E o bom é que aqui eu tô perto dos meus pais, né, que moram em Boa Vista. E vira e mexe, eles estão aqui, inclusive, chegaram hoje para passar meu aniversário comigo. Se eu estivesse no Maranhão, não ia ter essa facilidade, né? Estou perto do meu marido, estou perto dos meus filhos, né? Acompanho todos os amigos, né? Acompanho o crescimento deles ali todos os dias. Se eu estivesse no Maranhão, provavelmente eu só ia acompanhar os finais de semana, que eles iam estar estudando, e eu ia estar no interior, eu só ia ver nos finais de semana. Então, assim, foi importante eu viver essa experiência, né? Porque hoje eu consigo visualizar e ver que tudo que eu passei foi importante, né? Para o meu crescimento, para o meu amadurecimento e para eu me tornar a mãe que eu sou hoje. E que bom que você teve uma pessoa do seu lado que te incentivou a viver o teu sonho. Verdade. Né? Isso é fundamental. Hoje você é quem é porque você viveu o seu sonho, que era... Às vezes a gente idealiza tanto as coisas, né? E quando a gente chega lá, que não era isso, né? Mas que bom que você teve alguém que te incentivou, que te colocou para cima, e que você viveu e viu que não era para você, e hoje você está realizado. Parabéns, amigo. É isso, gente. Vamos deixar ali para nossa amiga agora. Agora a nossa querida apresentadora. Não, eu não posso falar, eu soube que eu sou host. Não, você vai A falar minha sim. história de vida vai ser contada Mas em outro estranho momento. aí, Não, mas eu quero saber, eu tenho certeza que todo mundo quer saber um pouquinho. Não, e é estranho a Elisete não falar, gente. Como que em outro pode? momento eu conto, a gente tem pouco tempo. É verdade. Até a internet cair foi. Porque só mulher reunida Só aqui mulher não tem reunida, condição. muita história. Eu te agradeço também, Paty, por estar aqui no dia do teu aniversário, uma data muito especial, que era para você estar comemorando com a sua família, você está comemorando aqui conosco. E vai comemorar mais ainda daqui a pouco, que a gente vai sair para comemorar, entendeu? Esse aniversário. Tua história, eu conheço muito bem também, aliás, todas vocês, né? A gente tem uma história de vida muito semelhante. Aqui ninguém nasceu em família rica, as nossas famílias são esforçadas, tentaram dar o melhor para a gente e realmente, como Rosiane disse, a gente segue a nossa direção e vai, segura na mão de Deus e vai, o que a minha mãe sempre falou. E tudo vai dar certo. Mas ainda tenho uma perguntinha. Eu ia até abrir aqui para os nossos amigos do Instagram, mas a gente não tem tempo, gente. Então vai ficar muito longo. Esse pode se inspirar, que vai pegar, em nome de Jesus. Já pegou, né? Já pegou. Então, vamos lá. Tem algumas perguntinhas que eu acredito que é muito interessante. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu também faço de uso para mim. Mas eu sou a host, né? Não posso estar falando. Hashtag sou host. Sou host. Sou muito chique, querida. Chique. Então, vamos lá. Eu quero uma recomendação bem rápida, breve, todas vocês. Recomendação de livro, de terapia e de espiritualidade.
Vamos lá, começar. Vai, Anne, um livro, Bom. a tua terapia, se tu faz ou não, Tem a vários, tua né? religião. Mas hoje eu estava até lembrando de um que eu li que já tem um tempinho, mas ele acaba servindo como base o poder da ação, né? Onde a gente decide, e quando a gente decide, aí é que os obstáculos aparecem, né? Aí é que a gente é posto em prova, aí é que o mar começa a correr ao contrário e a gente precisa ajustar as velas. Mas o que faz a gente conseguir seguir? É quando a gente sabe o que a gente quer. Então, se a gente determina o que a gente quer, traça o nosso caminho, pode vir tempestade, pode vir calmaria, pode vir fogos, o que aparecer, com toda certeza, é Deus perguntando assim de você, você tem certeza disso? Então vamos ver lá, você aguenta? Vamos lá, se é o seu sonho mesmo? Então segue firme, usa esse obstáculo como degrau. E isso na minha vida, graças a Deus, tem um grande efeito. Não é fácil a gente se manter enérgico, se manter sensato, se manter racional nas decisões difíceis do dia a dia, mas quando a gente sabe o que quer, isso fica muito mais fácil, né? A gente oscila, e aí, como eu falei mais cedo, a gente é bambu, né? A gente enverga, mas não quebra. A vida não é um mar de rosas 24 horas por dia, e quem falar isso pra você, desculpa, minha cara está mentindo. Mas eu tenho certeza absoluta que tudo que a gente enfrenta, tudo que a gente passa, ela é para trazer mais força e mais resiliência. Atividade física, gente, é vida. É vida. Eu sou a pessoa mais antipática do mundo na empresa se eu não passar na minha academia antes de ir trabalhar. Então, faça por você. E quando você escutar um comentário egoísta do tipo, nossa, ela tá lá malhando, mas não levou o filho na escola. Nossa, tá se cuidando, e quem tá com a criança? Quem é mãe, escuta isso todo santo dia. É julgada na real, assim, na maior. Você nunca vai ser boa para as pessoas que você ama se você não estiver bem consigo. Se você não, a energia ela vem de dentro da gente. Então, eu não tenho como ser o melhor de mim, como profissional, como mãe, como esposa, como filha, como amiga, como mulher, se eu não estiver bem comigo, se eu não estiver cuidando de mim. Porque eu sou a minha parte principal. Eu preciso estar na minha melhor versão para que eu consiga ser essa multitarefa, ser essa multipessoa, Gente, a responsabilidade, no meu caso ali de gestão, são pessoas que olham para você e acreditam. Você apresenta um propósito para elas, elas acreditam, elas seguram na tua mão, elas sonham contigo o teu sonho. E o que você falar é lei. Então, você tem que estar com uma cabeça muito equilibrada, tem que ter poder de decisão, tem que ter racionalidade. Então, gente, se cuide porque quem falar que você está sendo egoísta é quem não tem a coragem de enfrentar as dificuldades, porque como a gente falou mais cedo, a Janaína até citou isso, não é fácil decidir todos os dias pela gente, não é fácil decidir acordar cedo. Eu acordo 5 horas da manhã para malhar, gente. Bem-vinda! É da turma das 5. Não confia. Tem um ditado que diz, não confia em quem acorda às 5 horas da manhã. Então, gente, Faz terapia, amiga, para fechar? Não, hoje não. Mas já cheguei algumas vezes no terapeuta, mas assim, parei não porque não gostei, não. Foi só a fase mesmo. Nada que eu não tenha vontade de voltar. Né? Uhum. Então vamos lá. E Deus, né, gente? Lógico, Deus, a nosso igreja, maior desafio. ter aquele contato, a oração, ela faz toda a diferença, porque Ele sempre está falando no nosso ouvido que caminho a gente tem que seguir. Vai lá, dona Patrícia, aniversariante da noite, do dia. Então, já fiz terapia, mas já faz muito tempo, né? Nada contra, né? Pelo contrário, eu acho que se você precisa fazer... muitas pessoas não conseguem resolver seus problemas sozinhos e precisam de ajuda e tem que ir sim, entendeu? Totalmente a favor. Já fiz, sim. Livros, ultimamente, amiga, só os de educação infantil. Olha que coincidência. Olha, já tentei sair um pouquinho dessa linha ultimamente, mas ultimamente só crianças dinamarquesas, educação sem drama. Como eu falei, eu tô mais nessa fase maternal, né? Então eu não consigo, nesse momento, fora o período que eu passei só vendo jurídicos, né? Que foram 10 anos.
Mais, amiga, se contar o tempo de faculdade. Muito mais. Contando de faculdade, eu tô falando 10 anos. Cinco, né? Eu tô falando 10 anos de concurso, estudando para concurso. Sem datas, né? Sem datas, Porque porque a revela. realidade vai constar aqui. Mas também a gente Não tem problema, não se importa com isso, né? não. Eu, graças a Deus, eu nunca tive. Muito bem resolvido. Esse negócio de idade, graças a Deus, eu tô fazendo 42. Parabéns, amiga. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Com muito orgulho, 42 anos, né? Como a Janaína falou, estou me sentindo na minha melhor fase, né? Ai, só tem uma amiga linda. Linda, esforçada, inteligente, empoderadas. Eu tenho muito orgulho de vocês. Nós também de você. E aí, vamos terminar a tua fala? Vamos. Vou passar para a Rose agora. Passo para... Pode usar. Começa aqui a fila. Vai, minha eterna Miss Amazonas. Menina. Bom, terapia nunca fiz. Já quis fazer, já precisei fazer, confesso. Mas é aquilo, né? A vida, às vezes, coloca a gente em outros caminhos e, enfim, não consegui fazer. Eu acredito que seja importante para todo mundo. Eu acho que hoje a nossa saúde emocional deve estar em primeiro lugar, né? Diante de tudo que a gente vive, de tudo que a gente compartilha nessa loucura que está o mundo hoje, principalmente nós que somos mães de crianças pequenas, que precisamos prepará-los aí para um futuro que... Sabe Deus como será, né? De Hoje tanta em dia não coisa é que está fácil educar uma criança, acontecendo. tudo tá errado. É muito difícil, não é fácil educar uma criança. Então, hoje, realmente, compartilho com a Paty aí as nossas leituras, a nossa busca de conhecimento em prol dos nossos filhos. Realmente, quando a gente é mãe, a chave vira. Então, a gente passa a dar prioridade a outras coisas. E é uma vida que está ali, né? Quando você vê aqueles olhinhos olhando ali, que dependem de você, aquilo ali te movimenta de uma forma enlouquecedora. É um amor sem fim e é aquela busca incessante de dar o melhor, né? Sim. Então, a nossa busca hoje, eu compartilho com você, por nossos filhos terem a mesma idade, né, o seu mais novo, é na educação deles, né? É a gente se preparar para o que vem pela frente, que a gente não sabe, é difícil, é gostoso, é um misto de emoções. Então, acredito que hoje as minhas leituras estão focadas na mesma meta da Patrícia. E é isso. Mais alguma pergunta que eu esqueci? Terapia, tu já falaste que não fez. E eu acho que livros e a tua espiritualidade. Eu sou católica, tenho muita fé em Deus e em Nossa Senhora de Fátima, que rogai por nós. Então, eu cresci nesse meio. Minha avó sempre foi muito católica, minha mãe também. Eu estudei em escola católica a vida inteira, Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, filha de Nossa Senhora Auxiliadora também. Então, eu sempre segui com a minha fé, e isso é o alicerce da minha família e da minha vida, e que me leva todos os dias, que me levanta, que me tira, às vezes, de momentos difíceis, né? Às vezes, problemas que você não sabe o que fazer. Acho que todas nós passamos por isso diariamente. E a fé em Deus e a nossa estrutura familiar e espiritual, eu acho que nos leva para frente sempre. Então, acho que é Deus e a nossa fé. Amém. Amém. Obrigada. Vamos lá, Então, Jana. Acho que eu sou daqui a pessoa mais curiosa que tem em relação a tudo. Eu, sem dúvidas nenhuma, há 9 anos atrás, eu posso dizer assim, por essas campanhas de WhatsApp, né? Recebi uma corrente, uma oração, e aquilo me alimentou naquele momento, né? Via-se uma solução imediata. E desde aquele dia eu prometi que enquanto vida eu tivesse 1 hora do meu dia, eu iria tirar para fazer minha oração. E assim foi até então. Então, todos os dias da minha vida, qualquer lugar do mundo que eu esteja, fuso horário, eu fico louca, controlando, eu tenho que tirar 1 hora do meu dia para fazer minha oração. Eu faço meus salmos. E logo no início, o meu despertar foi que eu rezava 1 terço todos os dias da minha vida e fazia a minha corrente dos salmos. E
E assim foi por muitos anos, até que, e assim, paralelo a tudo isso, eu sempre fui muito curiosa, sempre fui, tudo quanto foi lugar que tivesse palavra de Deus, tivesse ali um pouquinho a mais, até cartomante, a Janaína estava lá. A Janaína sempre foi muito curiosa, ainda mais passando pela situação do meu filho, se dissesse que a raiz do pau, da árvore, do Himalaia fazia efeito, eu estava lá. Então, assim, acaba que isso... tu aprende a exercitar muito isso, né? E assim foi, e eu vim trazendo um pouquinho de cada para me moldar hoje. Então hoje eu tenho o óleo ungido na minha bolsa, eu tenho o meu tercinho na cabeceira da minha cama, mas eu sou a pessoa que mais tem fé nesse Deus. Eu sou a pessoa que hoje eu me permiti passar pelo processo, que foi um divisor de águas para mim, que foi o método CIS, do Paulo Vieira. Eu fechei toda a grade, estou no processo ainda com eles. Eu sou apaixonada pela grade deles, pela história, pelo que ele prega. Ele é muito... Ele consegue trazer isso para a gente, para mim, depois que eu apliquei tanto na minha família quanto na minha empresa, isso traz um resultado incrível. Indico também até outras imersões que eu já passei, que foi pelo Instituto Você, que foi o Você e o Diamond. São incríveis, né? E foi, sem dúvidas nenhuma, um despertar nesse novo processo, eu posso dizer ali de 2, 3 anos no processo da Janaína. E hoje eu sou, assim, adepta semanalmente de terapia, faço terapia, tenho um terapeuta que me completa ali nesse processo, nesse caminhar, sabe? Indico, é incrível, é libertador, claro, né? Tem que estar na mão de um grande profissional. E no mais, hoje eu venho, né, aplicando as ferramentas que a gente aprende nesses cursos, exercendo a gratidão, exercendo a positividade, visão de futuro positivo, e sem dúvidas nenhuma, é incrível, é incrível, é incrível. Então, é isso. Vai lá, minha amiga Rosiane. Rosiane, a técnica pediu para você falar um pouco mais próximo. Tá bom. Pertinho. Indicação, espiritualidade, livros e terapia, né? Espiritualidade, ela é necessária para qualquer ser humano. A conexão com Deus, para mim, assim como a Jana, eu não posso acordar e não me conectar com Deus. É a primeira coisa que eu faço no meu dia. Pode estar chovendo, pode estar tendo uma chuva, um dilúvio, pode estar tendo 1000 compromissos. Eu vou chegar atrasada, mas eu não vou deixar de fazer, eu não vou deixar de orar. Porque ali é aquele momento de conexão, o momento em que eu me abro, em que eu tenho o meu melhor amigo me ouvindo. É o melhor pai, o melhor amigo. Então, eu me conecto com ele. O meu marido já sabe, minha filha já sabe, mamãe está orando. Não mexe. Então, está tudo certo. Então, a minha oração da manhã é minha oração sozinha, e nós fazemos uma oração em casa à noite, todos os dias, sem sombra de dúvidas, todos os dias, de domingo a domingo. Eu, meu marido e minha filha, nós oramos, lemos a Bíblia e fazemos o devocional. Quando eu estou cansada, eu digo assim, filha, mamãe já leu a Bíblia, mamãe vai ler só um trecho do mais importante. Ela, não, mamãe, você tem que ler a Bíblia toda. Então, ela me cobra. Então, eu disse, eu estou no caminho certo com ela e com a família. Então, isso, a conexão com Deus, para mim, é fundamental. É Ele que me tira da cama, é Ele que me dá força, Ele que aumenta a minha fé. E sem fé, minha gente, sem fé nada é possível. Não. Livros, eita... Eu sou uma amante de livros. É só um, amiga. Só um. Um mais. Vamos lá, rapidinho, é bem rápido. Poder do Agora, é fantástico, da Eckhart Tolle. O essencialismo que eu fiz ontem, essencialismo, não tem um U, né? Essencialismo, do Graham McQueen. O Poder do Subconsciente, que eu não me recordo agora. E também o Jeito Harvard de Ser Feliz. E tem só mais um, que é o Cavaleiro Preso dentro da armadilha. Tem que pôr na legenda aí. Próximo, eu tenho que estar aqui com esses livros na cabeça. Lendo, assim, são maravilhosos. Eu recomendo demais. Terapia já fiz, não faço mais. Pessoa. Hoje o meu terapeuta é Deus. Hoje eu percebi que quanto mais em silêncio eu permanecer, mais respostas Ele me dá. E eu aprendi a ficar em silêncio, que é para acabar com o ruído do mundo e me ouvir. Então, isso foi libertador. E só mais uma informação, nós somos a média dos livros que lemos, das pessoas que convivemos, dos lugares que conhecemos. Então, tudo isso tem que dar certo. A gente tem que entender que isso vai, daqui a 5 anos, a gente vai ser isso, a gente vai ser esse resultado.
É isso, muito obrigada, meninas lindas, inspiradoras. Esse Adorei, pode inspirar adorei. esse momento. Gratidão por esse A gente momento. pode trazer uma convidada de última hora? Lógico, deixa eu... Não, a gente tem que chamar. Você vai vir aqui. Tem que chamar. Thay, vem cá, olha quem chegou. Ai, Gente, eu quero que apresentar bom para te você. ver. Ela me ajuda nas minhas redes sociais, ela é minha social media, ela é minha assessora nesse mundo aí de Deu um marketing. susto. Ela é inteligentíssima, ela é uma grande inspiração de mulher, muito trabalhadora. Ela que idealizou esse podcast comigo. Legal. Ela é fantástica, ela escreveu tudo, ela sabia o que a gente poderia falar, ela estava idealizando. E, infelizmente, ela passou muito mal. Ela precisou sair no pronto-socorro, mas agora ela está aqui perfeita, linda. Obrigada. Um pequeno susto. Nossa. Todo mundo. Obrigada. Você deu um sustão na gente, mas a gente está aqui. Deu tudo certo. Então, gente, tu sabe que eu não vou seguir o roteiro, né? Eu nunca sigo o roteiro, mas fluiu. Eu acredito que sim. Então, gente, a gente está chegando ao fim desse episódio, que foi um episódio com 6 mulheres incríveis, sim, com uma história. Esse segredo dessas 6 mulheres é justamente a resiliência. Nossa vida não foi fácil. Hoje a gente está aqui falando um pouquinho dela, entendeu? Demonstrando realmente o que aconteceu conosco. E a mensagem que eu tenho para dar para vocês, eu não vou fugir do roteiro, tá, Thay? Lembre-se, gente, que cada uma de nós, aliás, a maioria, né? A gente tem que pensar dessa forma, a população. Meu óculos está todo embaçado. Tudo acontece, né? Então, lembre-se que cada uma de nós, a gente possui uma força interior tão grande que a gente só conhece realmente essa força, como Rosiane disse, eu não sei se foi ela, se foi Anne, na dor. E através da dor, cada vez que você tem uma dor, um empecilho, uma adversidade, você cresce com aquela experiência. E você quer sempre dedicar o melhor para si e demonstrar que você vai conseguir. Foi assim que aconteceu comigo. Um dia eu conto uma história bem semelhante à de vocês, uma história que não foi fácil, uma história de resiliência, é uma história de muito trabalho, de muita dedicação também. E eu trouxe aqui cada uma de vocês para justamente inspirar essas pessoas que precisam de uma força, tanto no âmbito profissional como pessoal, numa qualidade de vida. O mundo não é fácil, então a gente precisa só persistir. Eu agradeço muito a presença de cada uma de vocês que aceitaram o meu convite. Eu sei que uma terça-feira não é fácil. Infelizmente, eu peço 1000 desculpas a todos que nos acompanharam aqui no Instagram. Nós não conseguimos acessar o YouTube, até porque também, né, é bem complicado acessar o YouTube, né, minha social media. Para mim, essas ferramentas são bem complicadas. Tudo é novidade, mas eu vou aprender. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui no Instagram. E eu sempre falo que nada para Deus é impossível. E um dos meus sonhos está sendo realizado. Eu espero que esse seja um marco de muitos episódios. Não sei quando vai ser o próximo, segundo a Thay, a toda semana. Isso eu não aguento, porque eu preciso trabalhar, né, amiga? É bem complicado, mas seria bem interessante se desse certo. E eu agradeço muito a presença de vocês, gente. Muito obrigada, eu amo vocês. Além de vocês serem minhas convidadas, vocês são minhas amigas, que vocês estão sempre comigo, pegando na minha mão, independente dos meus erros, dos meus acertos, vocês estão ali comigo. Agradeço do fundo do meu coração, um super beijo. E não deixem de seguir, tá? Não vou fugir do roteiro. O meu Instagram do podcast, que é o Pode Se Inspirar. E sigam também o YouTube, nosso canal, né, Thay? E clica lá, um linkzinho. Hoje, olha, foi bem interessante, tá? Eu falei para uma amiga, bem assim, segue aí, amiga, meu canal, segue aí o Pod no YouTube. Ela, quantas pessoas já tem? Eu falei, 7. Ela, nossa, já 7 milhões. Eu, não, mano, 7 pessoas. É assim que a gente começa, só tem 7. Ela profetizou. Ela profetizou, vai chegar. Aí eu disse pra ela, olha aí, Maria, tu tá me ouvindo. Eu falei que eu ia contar essa história, que eu vou excluí-la quando eu tiver 7 mil pessoas. Em breve a gente vai ter essa comemoração.
Gente, obrigada, boa noite para todos vocês que nos acompanharam. E o próximo episódio a gente vai anunciar. Não tem data, tá? A gente vai primeiro se recuperar desse. E foi sensacional. Eu adorei ficar com vocês. Um super beijo, gente. Como é que é agora? Ai, tchau, gente. Vamos comer o bolo de Patrícia. Obrigada, Jesus.